o que é desobediência civil pacífica? É a população entender que tem poder, buscar essas formas de exercer o poder e buscar os meios de ação para concretizá-lo. É isto. Então existe uma fábula de que os estados são extremamente poderosos e os estados podem tudo. E existe uma outra fábula que o único poder que poderia fazer frente ao poder do Estado quando o Estado se perverte ou quando o Estado se corrompe são as Forças Armadas. Ledo engano. O único poder que tem historicamente poder para fazer frente ao Exército e ao Estado é o povo. O que acontece é que o povo não se organiza para exercer o seu poder. Portanto, ele é numericamente superior a qualquer estrutura do Estado, aos três poderes constituídos. O Brasil tem 200 milhões de pessoas. Tem quantos congressistas? 500 e pouco. Né? Como é que 200 milhões de pessoas são mais fracas do que 500 indivíduos? Então, basta esta contabilidade básica para entender que o poder está na mão do povo, não está na mão das instituições. Esta é uma mentira flagrante e o povo foi adestrado para ser submisso ao Estado, mesmo que o Estado execute as maiores barbaridades possíveis. Entenderam? Então, desobediência civil pacífica é quando o povo resolve não obedecer ao Estado, porque o Estado extrapolou os seus limites. No Brasil está acontecendo uma situação. Por que o Brasil ainda não entrou de cabeça na desobediência civil pacífica? Porque diariamente os três poderes do Estado, inclusive as Forças Armadas, vêm falando à população que as instituições estão funcionando. Portanto, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário estão funcionando? Sim, claro que elas estão. Contra o povo. Diariamente contra o povo. E a favor delas. E do projeto criminoso de poder que elas estão, todas comprometidas e mancomunadas. Que é o projeto da instalação do comunismo no Brasil. Que começou formalmente com a Constituição de 1988. O jurista Ives Gânandra Martins, há pouco tempo atrás, teve a coragem de falar isso, que não há instituição democrática funcionando coisíssima nenhuma no Brasil. Mas não há mesmo. Entretanto, por que eles vêm à baila o tempo todo? Exatamente para criar a falsa impressão, para manter a eles a entrega do poder. O grande problema do erro estratégico dos movimentos de rua foi precisamente porque os movimentos de rua conseguiram tirar o poder da população, né, a população unida, e transferiu este poder para o Congresso Nacional. A partir do momento que o poder foi transferido para o Congresso Nacional esvaziou os movimentos de rua. Tudo que uma desobediência civil pacífica não pode, em nenhuma hipótese, em nenhum momento, em nenhuma circunstância, isto é inegociável, é transferir o poder do povo, seja para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário ou para as Forças Armadas. Como é que o povo começa a se posicionar firmemente contra o Estado criminoso? Quando o Estado começa a usar as instituições contra a população. Quando a população perde o respeito pelo Estado. E é preciso perder o respeito. Vamos entender o que significa perder o respeito. Significa que você não acredita que aquela instituição funciona. Se o Congresso Nacional tem 90% dos congressistas comprometidos com altíssimos graus de corrupção, por que você acha que ele vai aprovar uma lei anticorrupção, por exemplo? Por que você tem essa ilusão que ele aprovará? Ele não aprovará. Haja visto que eles estão querendo diariamente noticiar em fazer com a Lava Jato, inclusive com aval do Supremo Tribunal Federal.
Então é preciso parar de acreditar nas instituições. Este é o primeiro ponto e é o mais difícil. Porque nós somos levados a pensar que as instituições estão funcionando. O governo, para manter-se, ele precisa de um total apoio, cooperação e obediência. São essas três palavras mágicas: apoio, cooperação e obediência da população. A população tem que parar de cooperar com o governo, tem que parar de obedecer ao governo e tem que parar de apoiar o governo. Isso é a estratégia da desobediência civil pacífica. Como é que você vai fazer desobediência civil pacífica? Você precisa de mudar a relação de poder entre o governo e o povo. Então, o cerne da questão reside aqui. Como é que nós vamos mudar esta relação de poder? Porque, teoricamente, o governo manda e o povo obedece. Bom, e quando o governo torna-se ditatorial? E quando o governo está preparando nas barbas da nação o país para o advento do comunismo? E quando um governo absolutamente tomado pela corrupção está preparando um outro golpe de parlamentarismo para implementar definitivamente o comunismo, como é que a população, o que a população deve fazer? Quedar-se? Ficar quieta? Mas é evidente que não. É evidente que não. A população tem que reagir. Como as relações de poder serão modificadas? O que é preciso? É preciso estratégia de planejamento. Então, evidentemente que sem planejamento, estratégia, conhecimento profundo do cenário que nós vivemos, nós não teremos como agir. Um conhecimento estratégico em relação ao cenário em que nós vivemos é que o Brasil é dominado por comunistas. O governo brasileiro é comunista. Este é um aspecto fundamental na visualização da estratégia. E que, se ele não for adotado, toda a estratégia cai por terra. Urge criar desobediência civil pacífica dentro do Brasil contra este estamento criminoso, oligárquico, populista, comunista, psicopata que tomou conta do Brasil. A Constituição de 1988 foi o marco desta tomada de poder. Essa gente sairá do poder pacificamente? Evidentemente que não. Eles vão corrigir os rumos do país? Mas evidentemente que não. Por que nós somos levados a acreditar que eles o corrigirão? Se eles são precisamente os autores de todos os desmandos e de todos os crimes perpetrados contra a nação, crimes de lesa pátria. Vejam vocês que quando a população retira o apoio do Estado, o Estado cai, por mais ditatorial que ele seja. Quando a população se rebela contra o poder, independentemente do quão poderoso ele seja, a ditadura mais sanguinária, se a população resolver se rebelar, não há um governo que resista. A história da humanidade prova isto. Portanto, prova a força do povo. Então é preciso entender, o povo em si mesmo, sendo povo, sem abrir mão da sua condição de povo, exerce a sua cidadania. E deve exercê-la na maior amplitude e extensão do termo. É através do apoio que a população garante e mantém as forças do poder político. Vamos retirar o poder político deles, retirando o apoio. A gente não apoia. Existe a crença na autoridade. A crença de que o regime é legítimo e de que aqueles parlamentares são legítimos. Igual Dilma Rousseff. Dilma Rousseff ocupa o poder ilegalmente. Ela está sofrendo impeachment por quê? Se ela ocupa o poder ilegalmente, porque as eleições de 2014 foram fraudadas. Isso é o reconhecimento de uma autoridade fictícia. É preciso combater isto com seriedade. O movimento que aconteceu do impeachment, em que a população mobilizou-se enormemente. O Brasil é um país de dimensões continentais. Dizer que a população não está sendo mobilizada é uma mentira flagrante e absoluta desses governos. A população brasileira está reagindo sim, e reagindo como ninguém no mundo reagiu, de uma forma pacífica, ordeira. É preciso aprofundar, entender o que o povo tem direito e o que o povo deve fazer. Porque só desta forma nós conseguiremos começar, de fato, a colocar o Brasil num outro rumo. É preciso refundar o Brasil. Um dos pontos da refundação está nas mãos da população.